vive na divina vontade abraça nela todos os martírios, as dores e os sofrimentos de todas as criaturas, para formar em si a fonte de todas as alegrias, os contentamentos e as graças. 23 de agosto de 1922. Sentia-me oprimida e sofredora, e meu interior, como se estivesse em contínuo ato de sofrer novas devastações e aniquilamento do meu pobre ser. Por isso orava a Jesus que me desse força, e Jesus, ao vir, tomou-me em seus braços para infundir-me nova vida. Mas esta nova vida era para dar-me a ocasião de sofrer uma nova morte, para depois infundir-me outra nova vida. Então ele me disse: filha minha, a minha vontade abraça tudo, encerra em si todos os sofrimentos, todos os martírios, todas as dores que existem no curso de todos os séculos. Eis porque minha humanidade abraça tudo, cada pena, cada martírio de cada criatura, porque a minha vida não foi outra senão a vida da vontade divina. E isto era conveniente para cumprir a obra da redenção. E não só isso, mas para poder constituir-me rei, auxílio e força de todos os martírios, dores e sofrimentos. Se eu não tivesse em mim a fonte de todos os martírios, dores e sofrimentos, como poderia chamar-me rei de todos e possuir em mim a fonte de todos os auxílios, sustentos, forças e graças necessárias para cada dor da criatura? É necessário possuir para poder dar. Eis porque tantas vezes te disse que a missão de chamar uma alma a viver no meu querer é a maior, a mais elevada e sublime. Não há outra que possa igualá-la. A imensidão do meu querer fará com que cheguem a ela todos os martírios, sofrimentos e dores. Minha própria vontade lhe dará a força divina para sustentá-los. Formará nela uma fonte de martírios e dores, e meu próprio querer a constituirá rainha de todos os martírios, dores e sofrimentos. Vês o que significa viver no meu querer? Não sofrer um único martírio, mas todos os martírios, não uma única dor e sofrimento, mas todas as dores e todos os sofrimentos. Por isso é necessário que a minha vontade seja a sua vida. Do contrário, quem lhe daria a força para sofrer tanto? E se assim não fosse, como se poderia dizer que a alma que vive no meu querer é a força do mártir, se não tivesse em si a substância daquela dor? Como poderia ser força para o outro? Seria apenas um modo de dizer algo ilusório e não uma realidade. Vejo que te assustas ao ouvir isto. Não temas. Tantos martírios, dores e sofrimentos serão recompensados com inumeráveis alegrias, contentamentos e graças, das quais o meu próprio querer formará uma fonte inesgotável. É justo. Se na alma que vive no meu querer se forma a fonte das dores, para auxílio de toda
a família humana. É ainda mais justo que se forme nela a fonte das alegrias e das graças. Com esta diferença, a fonte das dores terá um fim, porque as coisas da terra, por maiores que sejam, são sempre limitadas. Ao contrário, a fonte das alegrias é do céu, é divina e, portanto, sem fim. Por isso, coragem ao fazer o caminho da minha vontade. As verdades, ao serem tocadas, espalham seu perfume. 26 de agosto de 1922. Estava revisando em meus escritos, segundo a obediência, aquilo que devia assinalar para ser copiado, e pensava comigo: para que tantos sacrifícios? Que bem poderá resultar disso? E enquanto assim pensava e fazia, o bendito Jesus tomou minha mão entre as suas e, apertando fortemente, disse-me: filha minha, assim como a flor, quando tocada, espalha com maior intensidade seu perfume, tanto que, se não for tocada, parece não conter tanto perfume, e o ar não fica embalsamado por aquele odor. Assim são as minhas verdades. Quanto mais se pensa, se lê, se escreve, se fala e se difunde, mais perfume exalam, a ponto de perfumar tudo até alcançar o céu. E eu, ao sentir o perfume das minhas verdades, sinto-me inclinado a manifestar outras verdades. Vejo que as já revela, das espalham a luz e o perfume que contém. Ao contrário, se minhas verdades não forem tocadas, sua fragrância e sua luz permanecem comprimidas e não se difundem, e o bem e a utilidade que contém as minhas verdades ficam sem efeito, e eu me sinto defraudado no propósito pelo qual revelei minhas verdades. Por isso, se não houvesse outro motivo, senão o fazer-me sentir o perfume das minhas palavras, a fim de me alegrar, deverias estar feliz em fazer este sacrifício. Quem vive no divino querer recebe o enxerto de tudo que Jesus fez e sofreu, o que não é recebido pelos outros. 29 de agosto de 1922. Continuando meu estado habitual, estava pensando em tudo o que meu doce Jesus fez e padeceu para salvar as almas. E ele, ao ouvir, disse-me: filha minha, tudo o que fez minha humanidade, orações, palavras, obras, passos e sofrimentos, está em ato de se dar ao homem. Mas quem as recebe? Quem recebe o enxerto da minha obra? Quem se aproxima de mim e, unindo-se comigo, reza, recebe o enxerto da minha oração e dos bens que ela contém. Quem fala e ensina, unido comigo, recebe o enxerto e os frutos das minhas palavras. E assim, quem opera e sofre, unido comigo, recebe o enxerto e os bens que há em minhas obras e sofrimentos. Do contrário, todos os bens que conquistei para a criatura permanecem suspensos, e não estando enxertada em mim, ela não usufrui dos bens que minha humanidade, com tanto amor, quer conceder-lhe. Senão a união, os bens de um permanecem como mortos para o outro. Imagina uma roda. O centro da roda é minha humanidade.
Os raios são tudo o que fiz e sofri. A circunferência, onde os raios se fixam, representa toda a família humana que gira ao redor da roda. Ora, se essa circunferência, esse segundo giro da roda, não se aproxima para receber a fixação dos raios, estes permanecem suspensos e não podem comunicar os bens que o centro da roda contém. Oh, quanto sofro ao ver tantos dos meus bens suspensos, que a ingratidão humana não apenas não recebe, mas despreza e pisa. Por isso, com tanta ânsia, saio em busca das almas que querem viver no meu querer, para poder fixar nelas os raios da minha roda. E minha vontade lhes dará a graça de poderem formar a circunferência do segundo giro da roda, recebendo todos os bens que os outros rejeitam e desprezam em mim. O amor rejeitado se converte em fogo de castigo, fogo da terra e fogo do céu. No divino querer, a alma participa do sofrimento, do amor desprezado, o sofrimento de Jesus, ao sentir-se sufocado em ser crucificado, 1º de setembro de 1922. Encontrando-me em meu estado habitual, meu sempre amável Jesus se fazia ver aflito e oprimido. Mas o que mais atormentava eram as chamas de seu amor, que ao saírem dele para serem libertadas, eram forçadas pela ingratidão humana a se aprisionarem novamente. Oh, como seu sacratíssimo coração ficava sufocado por suas próprias chamas, implorando alívio. Então ele me disse: filha minha, alivia-me, pois já não suporto mais. Minhas chamas me devoram, deixa-me alagar o teu coração, para depositar ali meu amor rejeitado e a dor de meu próprio amor. Ah, as penas do meu amor superam todos os meus outros sofrimentos juntos. Enquanto dizia isso, colocava sua boca sobre o meu coração e soprava fortemente, fazendo-me sentir inflar. Depois tocava-me com suas mãos, como se quisesse alargar meu coração, e voltava a soprar. Eu sentia que ia explodir, mas ele não me dava ouvidos e continuava a soprar. Depois de ter soprado bem nele, fechou meu coração com suas mãos, como se colocasse um selo, de modo que não havia esperança de alívio, e disse: filha do meu coração, quis selar em ti meu amor e minha dor, para que sentisses quão terrível é a pena do amor contido, do amor rejeitado. Minha filha, tem paciência, sofrerás muito. Essa é a dor mais dura, mas é teu Jesus, tua própria vida, que te pede este alívio. Somente Jesus sabe o que senti e sofri, por isso, acredito que seja melhor não tentar expressá-lo em palavras. Após passar o dia inteiro sentindo-me à beira da morte, ao anoitecer, meu doce Jesus voltou e quis inflar ainda mais meu coração. Eu lhe disse: Jesus, não posso mais, já não consigo conter aquilo que tenho dentro de mim. E tu queres acrescentar mais? Ele, tomando-me nos braços para me dar força, respondeu: minha filha, coragem, deixa-me agir. É necessário, senão, não te daria tal pena. Os males da humanidade
chegaram a tal ponto que é preciso que sofra as minhas dores, como se eu estivesse novamente vivendo na terra. A terra está prestes a expelir chamas para castigar as criaturas. Meu amor, que corre para envolvê-las em graças, ao ser rejeitado, transforma-se em fogo para atingi-las. Assim, a humanidade encontra-se entre dois fogos, o fogo do céu e o fogo da terra. Tão grandes são os males que esses dois fogos estão prestes a se unir, e as dores que te faço sofrer fluem entre eles, impedindo que se fundam. Se não fosse por isso, tudo já teria terminado para a pobre humanidade. Por isso, deixa-me fazer. Eu te darei força e estarei contigo. Enquanto dizia isso, soprou novamente sobre mim. Sentindo-me prestes a sucumbir, roguei-lhe que me tocassem com suas mãos para me sustentar e dar-me força. Jesus então tomou meu coração entre suas mãos e o apertou com tanta força que somente ele sabe o que me fez sentir. Mas não satisfeito, segurou minha garganta com firmeza, apertando-a a ponto de eu sentir como se meus ossos e nervos estivessem se rompendo, sufocando-me. Depois de me deixar assim, por um tempo, com ternura disse: coragem, esse é o estado da geração presente, e são tais e tamanhas as paixões, e de todas as classes que a dominam, que as criaturas estão afogadas em seus próprios vícios. A corrupção e a lama são tantas que estão prestes a engoli-las. Por isso, quis que sofresses a dor de ter a garganta sufocada. Essa é a pena dos excessos extremos. E eu, não suportando mais ver a humanidade sufocada por seus próprios males, quis de ti uma reparação. Sabe, porém, que também eu sofri essa dor? Quando fui crucificado, esticaram-me tanto sobre a cruz que todos os meus nervos se distenderam ao ponto de senti-los romper e se torcer, especialmente os da garganta, causando-me um sufocamento atroz. Era o grito da humanidade submersa em suas paixões, que, apertando minha garganta, afogava-me em dores. Essa foi uma pena tremenda e horrível. Como eu sentia os meus nervos e os ossos da minha garganta serem esgarçados a ponto de sentir todos os nervos da minha cabeça, da minha boca e até dos meus olhos se romperem. A tensão foi tão grande que qualquer pequeno movimento me fazia sentir dores mortais. Algumas vezes ficava imóvel, outras me contorcia tanto que me debatia de maneira terrível sobre a cruz, e até mesmo meus próprios inimigos ficavam aterrorizados. Por isso, mais uma vez te digo, coragem. Minha vontade te dará força para tudo. Jesus encerra em Luísa tudo o que sua vontade contém, toda a criação, a fim de que ela a restitua a Deus. A missão de Luísa, precursora de quantos viverão na divina vontade. 5 de setembro de 1922. Meu sempre adorável Jesus continua a se fazer ver, com seu coração transpassado e extremamente aflito. Parecia que todas as penas das criaturas estavam infligidas naquele coração, já que não apenas os pecados o ferem, mas também os sofrimentos
que a própria criatura causa a si mesma, ao não corresponder à graça. Assim parecia que, ao ferirem um coração que ama, aquele coração amoroso, tão grande, era o seu amor, que buscava transformar as ofensas feitas a si, compadecendo-se das criaturas, a fim de fazer chover sobre elas novas graças e bênçãos. Ó bondade de Jesus, o único que pode gloriar-se de verdadeiramente amar as criaturas e de forma incrível, de modo que até as penas de cada uma o transpassavam, mas as ofensas eram tantas que chegavam a transformar em raios as próprias graças que partiam daquele sacratíssimo coração. Por isso, ele me disse: minha filha, como o homem se tornou insuportável, minhas graças ele transforma em raios e se lança em uma revolução geral, de modo que ele mesmo maquina sua própria destruição. Chegou a tal ponto que merece que o atinja. Enquanto dizia isso, mostrava calamidades por toda parte, cidades arrasadas e males de nova espécie, pois retornou novamente exausto, pedindo-me ajuda em suas dores, e ao soprar-me novamente na parte do coração, fazia-me participar, poderia dizer, das sombras de suas penas. E, no entanto, apesar de serem sombras, se ele não estivesse próximo para me ajudar, eu não teria suportado. O que será das penas daquele Santíssimo Coração? Então, acalmando-me, disse-me: filha primogênita da minha vontade, uma vez que a minha vontade encerra tudo, ao dar-te como vida o meu querer, quero encerrar também tudo em ti. Lembra-te de que há meses fixei em ti uma pequena roda de sol e com um diâmetro medite por completo? Outra pequena roda desceu do céu e, ao fixá-la em ti, permaneceram muitos fios de luz ligados à Santíssima Trindade, e permanecendo tudo aberto entre ti e nós, deixei-te por ora sem te dar explicação do meu operar. Agora, depois de tanto trabalhar em ti, durante todo este tempo transcorrido e estando prestes a completar a minha obra, quero dar-te explicação, a fim de que o selo do meu e do teu querer, formando-se em um só, de cumprimento à missão para a qual te chamei, a pequena roda da luz que primeiro fixei em ti, era toda a criação, saída da divindade, repleta de amor, luz e beleza. O diâmetro com que te medi serviu para ver tuas disposições e as que te faltavam, a fim de que eu pudesse acrescentá-las para fixar bem esta pequena roda e colocá-la em segurança. A segunda pequena roda era a divindade, que descendo em ti, estabelecia o que havia criado no empírio, fixando em ti para se colocar nas justas relações que lhe eram devidas desde a criação. Agora saiba que encerrei e fixei em ti toda a criação. O que foi feito no céu, quero que tenha vida na terra, mas dentro da nossa própria vontade, para que, ao retornar a nós, traga-nos tudo cheio de amor, pleno de luz e belo, tal como saiu de nossas mãos. Eis porque marquei em ti todas as mortes,
todas as penas de cada criatura e de todas juntas, para poder encontrar em ti toda a criação, e permanecendo o céu aberto entre ti e nós, conduzi-las ao nosso seio, como se fossem geradas por ti, isto é, como um parto que nossa vontade realizou em ti, e tu as reconduzirás aos nossos pés, gerando-as em nosso seio. São os nossos direitos que reclamamos. Não queremos que entre nós senão aquilo que saiu de nós. É verdade que somente a nossa vontade, agindo com sua potência em uma alma, como agiu no vazio ao criar a criação, poderá restituir-nos os nossos direitos e fazer com que toda a criação sorria a nossos pés como em triunfo. Mas queremos usar essa potência para que nossa obra da criação não fracasse e para que nosso amor triunfe ainda mais, recebendo de uma só aquilo que todos deveriam nos dar. Agora fixamos tudo em ti. Depois sairão os outros pequenos partos, que amando viver desta forma em nossa vontade, nos trarão a nosso seio uns 10, outros 20, outros 100% da criação. Será contigo como com uma árvore que, lançando raízes profundas em nossa vontade, fará brotar outras arvoretas que, formando uma coroa ao redor da árvore, produzirão seus frutos. O verdadeiro bem nunca fica isolado, e sendo a minha vontade o maior dos bens, sua fecundidade será imensa. Por isso, coragem. Se atenta a tudo. É verdade que o nosso querer fará tudo, mas o teu fio deve correr junto e estender-se no céu, na terra e em tudo, para nos permitir realizar aquilo que queremos operar em ti. Livro do Céu, volume 14. Escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.